homilética desse livro, do reverendo Hernandes, mas não estarei seguindo a argumentação teológica dele somente de um ponto, que é o ponto de número 2, porque eu ouso discordar dele, e eu vou dizer por que eu ouso discordar dele, vou explicar isso para vocês. Mas vocês só vão saber se ler o livro. Eu preciso explicar como está sendo gravado, alguém pode ver, então eu estou usando a estrutura dele, mas discordando da argumentação que ele propõe no livro. E eu vou dizer por que eu discordo aqui durante o nosso estudo, tá bom? Nós vamos falar a respeito desse texto, que é a continuidade. O pastor José Alves está ministrando nesse texto, né? E eu recebi essa nobre tarefa de dar continuidade. Pegar o bonde andando e fazer ele continuar andando, chegar na próxima estação, e aí eu desço na próxima estação e ele volta na próxima estação e segue com o bonde, né? Então, a minha parte do bonde é essa. Logo, essa parte do bonde que vai tratar a respeito aqui dos anticristos. Eu te intitulei dessa forma, os anticristos, né, que João menciona aqui. Então, primeira carta de João, capítulo de número 2, versículos de número 18 ao 29. A minha missão era também até o 27, mas realmente poderia parar no 27, apesar de que o 28 e o 29, eles são uma conclusão, ao mesmo tempo que eles são uma conclusão do capítulo 2, eles também são uma introdução para o capítulo seguinte, né? Então, nós vamos ler esses versículos aqui. Se o reverendo quiser continuar, ele pode continuar do 28 também, sem problema nenhum. Diz assim a palavra de Deus, 1 João, capítulo de número 2, verso 18. Filhinhos, esta é a última hora. E como vocês ouviram que o anticristo vem, também agora muitos anticristos têm surgido. Por isso sabemos que é a última hora. Eles saíram do nosso meio, mas não eram dos nossos. Porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Mas eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. Mas vocês têm a unção que vem do Santo e todos têm conhecimento. Não escrevi a vocês porque não conhecem a verdade, mas porque vocês a conhecem e porque nenhuma mentira procede da verdade. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Este é o anticristo, o que nega o Pai e o Filho. Todo aquele que nega o Filho, esse não tem o Pai. E aquele que confessa o Filho, tem igualmente o Pai. Permaneça em vocês o que vocês ouviram desde o princípio. E se o que ouviram desde o princípio permanecer em vocês, também vocês permanecerão no Pai, no Filho e no Pai. E esta é a promessa que ele mesmo nos fez, a vida eterna. Isto que acabo de escrever para vocês é a respeito dos que estão tentando enganá-los. Quanto a vocês, a unção que receberam dele permanece em vocês e não precisam que alguém os ensine, mas como a unção dele os ensina a respeito de todas as coisas, e é verdadeira e não é falsa, permaneçam nele, como também ele ensinou a vocês. E agora, filhinhos, permaneçam nele, para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança e não sejamos envergonhados, tendo de nos afastar dele no dia da sua vinda. Se sabem que ele é justo, reconheçam também que todo aquele que pratica a justiça é nascido de Deus. Outra explicação, eu botei a N, ele botou ali a NAA, né? Porque a minha é NAA. Não sei se a de vocês deu muita diferença na leitura de vocês? Não? Está atualizada? A nova versão Almeida, ela é uma versão muito boa, viu? Sei que é difícil mudar, mas é uma versão muito boa. Bom, nós vamos falar a respeito dos anticristos, né? E aqui nós percebemos nesse capítulo aqui, na verdade no livro, ele está fazendo essa distinção entre o verdadeiro crente
e o falso crente. Ele já falou sobre isso antes, ele vem falando sobre isso nesse capítulo 1 e capítulo 2, fazendo essa distinção entre os verdadeiros crentes e os falsos crentes. E ele apresenta algumas provas de como identificar os verdadeiros e os falsos crentes. Se você voltar um pouquinho aí no capítulo de número 2, aqui mesmo no capítulo 2, no versículo 6, olha o que diz aqui no verso 6. Uma maneira de identificar o verdadeiro e o falso é essa que está no verso 6. Vamos ler comigo, todo mundo junto? Verso 6, capítulo 2, verso 6. Quem diz que permanece nele, este deve também andar assim como ele andou. Então, uma maneira bem clara de você saber quem é crente de verdade, quem é verdadeiro, quem é falso, é essa maneira aqui, esse aspecto moral. É uma prova moral que nos é fornecida. Que prova moral? A prova da verdade, a prova dos 9, a prova de andar com Deus. Então você tem como saber se alguém é verdadeiramente de Deus, se ela anda com Deus. Se ela não anda com Deus, não é de Deus, né? Então tem que permanecer nele, tem que andar como ele andou. Ou seja, andar como ele andou não é andar literalmente, mas é obedecer, é praticar as mesmas obras. É uma evidência moral de que alguém é de Deus. O versículo 10 também desse capítulo 2. Olha aí o verso 2. Vamos ler também o verso 10, todo mundo junto. Quem ama seu irmão permanece na luz, e nele não há nenhum tropeço. Então aqui nós temos uma outra forma de nós mostrarmos que nós somos de Deus. Ele está mostrando aqui algumas formas morais de nós evidenciarmos a nossa fé. A primeira delas é nós temos uma vida de andar com Deus mesmo, de moralmente praticar a palavra de Deus. Aqui nós vemos uma outra forma de você praticar a palavra de Deus, mas isso relacionado ao seu próximo, né? Uma forma de demonstrar uma vida de obediência ao mandamento, ao segundo mandamento, aliás, a segunda tábua de mandamentos, né? De você amar o seu próximo, amar a Deus e amar o seu próximo, né? Então, é uma maneira de você mostrar que você anda com Deus, que você caminha na verdade. E aqui nesse texto de hoje nós temos uma terceira maneira de a gente perceber se alguém está na verdade. Essa terceira maneira de saber se alguém está na verdade é a maneira doutrinária. Nós temos aqui uma maneira moral, se uma pessoa realmente está evidenciando, obedecendo, praticando a palavra, ela evidencia que ela é uma pessoa de Deus, um crente verdadeiro, genuíno, e também a fé que ela sustenta, especialmente a fé na pessoa do Senhor Jesus Cristo como sendo Deus, o Filho de Deus que morreu na cruz e deu a sua vida por amor a nós. Então, a todos aqueles que negam essa doutrina da pessoa de Jesus e da obra de Jesus, qualquer pessoa, qualquer igreja que nega a doutrina da obra e da pessoa de Jesus Cristo, está negando o elemento essencial doutrinário. Por isso, doutrina é importante. Doutrina é importante porque sem doutrina, as heresias tomam conta. E quando as heresias tomam conta, as práticas também serão diluídas, práticas negativas, antibíblicas. E a negação da pessoa e da obra de Cristo Jesus leva a inúmeros tipos de heresias. E levou e continua levando ao longo de toda a história, né? E essa é a grande marca. Essa negação da pessoa e da doutrina de Jesus Cristo, ela não é uma negação tão clara, tão evidente. Ah, eu odeio Jesus, eu nego Jesus. Ninguém vai dizer assim, olha, nós aqui odiamos Jesus, nós não cremos em Jesus. Ninguém vai dizer isso. É uma negação sutil da pessoa e da obra de Jesus Cristo. Mas ela existe, ela é real. E ela é a grande característica dos anticristos, daqueles que negam a Cristo. Então, nós vemos isso aqui, voltando então para o nosso texto básico, versículo 18, filhinhos, esta é a última hora. Uma expressão que só João tem, ninguém mais tem essa expressão, mas que provavelmente última hora, último dia, últimos tempos, parecem ser sinônimos de fato. João
está reproduzindo aquilo que o apóstolo também falava, o apóstolo Paulo, aquilo que o próprio Senhor Jesus falou, que eles estavam na última hora, no último tempo, né? E essa expressão última hora, ela não diz respeito ao tempo cronológico, ao tempo medido no relógio. Essa expressão última hora, ela diz respeito ao futuro que havia chegado, porque Israel esperava ansiosamente a vinda do Messias. O Messias era o futuro para Israel. O centro do mundo, do universo e da história do planeta girou e gira em torno de um judeu chamado Jesus, há 2000 anos atrás. Há 2000 anos atrás nós temos o centro da história. Tudo que vinha antes desses 2000 anos era passado, e tudo que vem depois daqueles 2000 anos é futuro. De maneira que todo mundo que estava antes de Jesus esperava a escatologia judaica, esperava a redenção judaica, esperava algo glorioso. O que nós temos uma expectativa da vinda de Jesus, e devemos ter, o texto mostra isso, mas a grande expectativa da vinda de Jesus foi a primeira vinda de Jesus. Essa era a grande expectativa. E quando Jesus Cristo vem, os tempos antigos passam, a velha era passa, a velha aliança cai, e nós entramos na nova aliança, na nova era, no novo tempo, na nova realidade implantada pelo reino. O reino de Deus é estabelecido naquele momento. O futuro havia chegado. A escatologia judaica tem seu início. Então, a era do já e do ainda não, já havia começado o reino, ainda falta terminar, ainda falta concretizar, mas já começou. Então essa expressão de João, como as outras expressões paulinas, elas mostram que a primeira vinda de Jesus marca o fim, de maneira, meus irmãos, de maneira que nós não podemos pensar que nós estamos no início do fim, porque isso é um equívoco teológico. Nós estamos no fim do fim. Há quanto tempo? Não sei. Ninguém sabe. Mas a vinda de Jesus marca o início do fim. Boa parte das profecias do sermão escatológico de Jesus, registrados em Mateus capítulo 24 e em Marcos capítulo 13, se cumpriram na vida dos apóstolos. Praticamente quase tudo que foi dito ali se cumpriu ipsis literis na vida dos apóstolos. Jesus disse a eles ali: olha, vocês não percorrerão todas as cidades de Jerusalém até que tudo isso se cumpra. Ele não estava falando do fim do mundo, mas estava falando de tudo que ele estava falando naquele momento. E se cumpriu na vida dos apóstolos. Então, quando a gente pensa em escatologia, a gente não deve pensar muito lá na frente, não. A gente deve pensar em escatologia como nós sendo a geração dos últimos tempos. Ah, mas nós vamos ser a geração que vai ver a Jesus? Não sei, eu acho que sim. Eu acho que sim. Eu não posso afirmar, mas eu acho que sim. Talvez não, mas eu acho que sim. Mas o que eu posso afirmar com certeza, bíblica e teológica, é que nós somos o povo dos últimos tempos, dos últimos dias, da última hora. E João está dizendo isso, que eles já eram o povo da última hora. Então tem gente que fica pensando: Jesus ainda pode levar 1.000, 2.000, 3.000, 5.000, 10.000 anos. Não vai. Eu duvido. Eu não acredito nisso. Desculpa a minha incredulidade. Desculpa a minha incredulidade. Mas se o Jesus veio estabelecer o reino, estabeleceu a última hora, o último tempo, e ele usou esses termos, eu não acho que ele queria me enganar e enganar ninguém. Então não devemos ficar achando que a coisa vai demorar tanto assim. Aliás, Pedro fala sobre isso, né? 1 Pedro, o apóstolo fala sobre isso no capítulo 3, dizendo que quem fica achando assim, está demorando demais, vai demorar muito, pode ter algum problema muito sério teológico. Mas muito bem. Voltando, eu só estou falando do primeiro termo aqui. É chegada a última hora. E como vocês ouviram que o anticristo vem, anticristo, ou uma expressão criada pelo apóstolo João. Ninguém mais mencionou essa expressão. Expressão famosíssima, todo mundo quer saber quem é o anticristo, se ele já veio, se ele está aí, quanto tempo falta para ele chegar, todo mundo já especulou a respeito da personalidade dele, vai ser uma pessoa mesmo, ou vai ser só o espírito. Bom, ele está dizendo o seguinte, olha só: filhinhos, esta é a última hora, e como vocês ouviram que o anticristo vem. Ele está usando uma palavrinha aqui muito, muito clara. É o anticristo, é uma pessoa. O anticristo vem. Haverá uma pessoa
que representa o anticristo. Ele vem, ele não tinha vindo ainda no tempo de João. No tempo de João ele não tinha vindo ainda. Mas também agora muitos anticristos têm surgido, ou seja, ele viria, o anticristo viria, mas tinha muitos anticristos, ou seja, protótipo do último. O último anticristo é aquele que vai ser destruído pela boca de Cristo Jesus no seu retorno. Mas havia muitos outros que já existiam naquele tempo, ou seja, desde João até hoje, até Jesus voltar, haverão muitos anticristos. E no final da história haverá um que vai unificar, representar todos. Eles têm algumas características. Será que a gente consegue ver algumas dessas características? Ele não vai dar todas elas aqui hoje. Ele vai falar rapidamente sobre elas. O anticristo vem. É uma expressão que remete a uma única pessoa. Também agora muitos anticristos têm surgido. Por isso sabemos que é a última hora. Né? Então, a partir daquele momento, ele não está marcando data. Não é um termo que fala sobre data. Não fala sobre tempo, é um tipo de tempo e não uma duração de tempo. É um tipo de tempo. Qual é o tipo de tempo? É o tempo do fim. É o tempo de Jesus disse assim: eis que faço novas todas as coisas. É o tempo do evangelho, da progressão do evangelho. É o tempo que Jesus amarra Satanás, Mateus capítulo 12, e impede Satanás de enganar as nações, porque Satanás enganava as nações, impedindo que o evangelho chegasse às nações. Para que uma pessoa de outro país, de outra nação, além dos judeus, conhecessem a Deus, o seu evangelho, sua palavra, ele tinha que viajar para Israel, ele tinha que ter contato com as sinagogas israelitas. Era um negócio muito difícil. Nem todas as cidades tinham essa sinagoga. Então, Satanás, ele detinha o domínio, o governo, os principados e potestades, os governantes nas suas mãos, impedindo que o evangelho entrasse naquelas nações. Quando Cristo estabelece o seu reino espiritual, ele então amarra o valente, diz lá no capítulo de número 12, diz lá em Apocalipse também, no capítulo de número 14, há uma peleja no céu, o Apocalipse fala, o Satanás é lançado, né, dos céus à terra, ele perde o status de acusador, ele não pode fazer o que ele fez com Jó mais. Por quê? Porque nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus por causa do sangue de Cristo vertido na cruz do Calvário. Quando Cristo morre na cruz do Calvário, estabelece um novo reino, um novo tempo, a nova era, a era de Deus, a era do Evangelho, a era do cavalo branco, que saiu vencendo e para vencer, pregando o Evangelho, espalhando o Evangelho pelo mundo. Esse é o milênio, esse é o reino de Deus sendo implantado pela terra. E então ele vai permitir que todas as nações do mundo recebam o evangelho. E aqueles países onde o evangelho não chegava, chegou. Mas hoje não tem mais. De repente Satanás já está solto novamente, está cegando novamente as nações. É uma tese. Eu acho plausível. Mas todas as nações do mundo foram alcançadas pelo evangelho. Paulo disse que não tinha mais lugar para ele trabalhar. No tempo dele. Ele disse que não havia mais regiões para ele trabalhar. Então, meus irmãos, é esse tempo escatológico, é o tempo de Deus, é o tempo do evangelho, é o tempo da pregação que ele está falando aqui, né? E esse espírito do anticristo que já estava operando ali naquele momento, ele iria continuar operando para o futuro. Vamos ver mais dois textos aqui, 1 João 2,18, como nós já vimos aqui, né? E o 2,22, né? Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Esse é o anticristo, que nega o Pai e o Filho. Olha a característica do anticristo, verso 22. Ele nega o Pai e o Filho. Vamos ver também aqui, no 1 João, ainda em 1 João, capítulo de número 4, verso 3. 1 João 4:3. 4:3. Olha só o que diz aí. Vamos ler comigo, meus irmãos, para vocês não dormirem? Vamos lá? 1 João 4:3. E todo espírito que não confessa isso a respeito de Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, este é o espírito do anticristo, a respeito do qual vocês ouviram dizer que viria e que agora já está no mundo. Então veja bem, havia vários anticristos e haveria um anticristo que viria no futuro, mas todos eles seriam dominados pelo espírito do anticristo.
E a grande característica deles era a negação da pessoa e da obra de Cristo Jesus. Mas o que eu vejo nesse texto também, além dessa característica da negação da pessoa e da obra de Cristo Jesus, é que ele fazia parte da igreja. Então veja bem, por que eu não concordo com boa parte dos teólogos que acham que o anticristo é uma figura bestial islâmica? Porque no texto que nós lemos aqui, que nós estamos lendo, voltando ao nosso texto básico, nós vemos aqui que eles saíram do nosso meio. Olha, verso 19, eles saíram do nosso meio, mas não eram dos nossos, porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Mas eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. Percebam, o anticristo, como diz a expressão, anti significa contrário ou em lugar de. São as duas possibilidades. Talvez ele reúna as duas características. Ele é contrário a Cristo e ele também se coloca no lugar de Cristo. E se nós seguirmos essa interpretação baseada na palavra anti, então esse anti, ele tem que se colocar no lugar de Cristo. Então o anticristo, ele é uma figura religiosa cristã, que surge do meio cristão bíblico. O anticristo não é o governador, o Erdogan da Turquia, quem já ouviu essa besteira? Também não é o Trump, né, que significa trompete, é o trompete da Apocalipse, não sei o quê, também quem já ouviu essa besteira. Também não é, não sei o que. Bom, enfim, existe uma série de candidatos para ser o anticristo. Mas de acordo com o texto bíblico, o anticristo, ele saiu do nosso meio, os pequenos anticristos saem do nosso meio e, por dedução lógica, o grande e último anticristo também sai do cristianismo. Não tem como pensar em anticristo que não saia de dentro do cristianismo. Por quê? Porque o homem que inventou essa expressão, não tem ela em lugar mais nenhum da Bíblia, o homem que criou esse termo, usado por Deus, ele disse para nós aqui que essa pessoa, ela era dos nossos, mas saiu dos nossos. E ele vai negando a Jesus, mas ele fica com o Pai. Vocês perceberam que ele nega Jesus, mas ele quer ficar com o Pai? Ele diz que acredita no Pai, mas nega Jesus. E aí o apóstolo João vai colocar o seguinte, que quem não permanece no Filho, né, se vocês não permanecem no Filho, vocês não vão permanecer no Pai também. E quem permanece no Filho vai permanecer no Pai. Não tem como ficar só com o Pai e não acreditar na pessoa e na obra de Cristo, na obra redentora de Cristo, na justificação de Cristo Jesus. Não tem como. Então, meus irmãos, minhas irmãs, percebam quem é o anticristo. O anticristo é uma personagem que sai do cristianismo. E ele começa a negar a doutrina bíblica a ponto de negar a obra de Cristo. Ele coloca outras pessoas para fazer a obra de Cristo. Ele divide a redenção de Cristo com outros redentores. Ele divide o sacrifício de Cristo com outras pessoas que fazem sacrifícios. Este é o anticristo. Ele estava entre nós. Ele também não é a figura bélica. E aí, por isso que eu discordo do reverendo, com todo respeito, ele cita ali a besta, ele cita o Apocalipse, o capítulo 10 de Apocalipse, né? E ele cita ali o capítulo 10, só a parte inicial, onde você tem duas bestas, né? E aí eles misturam a besta. Existe uma figura governamental, política e bélica que é perseguidora, que é mencionada por Jesus como sendo o homem da iniquidade e não o anticristo. São personalidades diferentes. E Jesus cita Daniel. Daniel estava falando de Antíoco Epifânio III, do ano 163 ao ano 167 da era cristã. E estava fazendo uma referência ao general Tito, no ano 70 da época dele. Então, ele está citando um fato histórico, falando de um ato militar, e ao mesmo tempo religioso, porque mesmo sendo uma guerra militar, lá na época dos Macabeus, foi também uma guerra espiritual, mas você tem uma figura militar ali, citada por Jesus. Mas aqui você não tem nenhuma figura militar. O anticristo não é uma figura militar. O anticristo não é uma figura governamental. O anticristo é uma figura religiosa, totalmente religiosa. E aí ele se encaixa com quem? Quem que esse anticristo se encaixa?
Bom, vamos ver. Apocalipse capítulo de número 7. Vamos abrir Apocalipse capítulo de número 7? Apocalipse 7, não, é Apocalipse 7, não. Não, não é o 7 não, perdão, irmãos. É o Apocalipse capítulo de número 13, perdão. 13. Aqui você tem duas bestas. A besta que emerge do mar. Gente, a descrição aqui, eu vou só começar a ler, tá? Porque senão não dá tempo. Eu vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças. E, olha só, 2. A besta que vi era semelhante ao leopardo, pé de urso, boca de leão. Ele está fazendo uma referência aos animais da visão de Daniel, que era uma referência aos reinados bélicos, aos grandes imperadores. O rei da Medo-Pérsia, o rei babilônico, o rei da Itália, de Roma. Então é uma besta bélica, é uma besta guerreira, é um poder governamental. Mas essa besta aqui, ela é diferente da segunda besta. Olha só no versículo 11. A segunda besta. Vi ainda outra besta emergir da terra. Tinha 2 chifres, parecendo cordeiro. Olha aí, gente. É uma besta religiosa, ela imita o cordeiro. Qual é a característica do anticristo? Ele quer se parecer com Cristo, ele está no lugar de Cristo, por isso ele é anticristo. Ele se parece com o cordeiro. E como é que ele se parece com o cordeiro? Ele é parecido com o cordeiro, mas ele fala como o dragão. Gente, ele tenta se parecer exteriormente com o cordeiro, mas quando ele abre a boca, aquilo que ele fala, aquilo que ele escreve em nome de Deus, é palavra do Satanás, é palavra do dragão, é doutrina de demônio. Mas por fora ele é lindo, bonitinho, branquinho, usa umas roupinhas brancas como o cordeiro. Mas por dentro a boca dele é uma língua de fogo de dragão, que vem do fundo do inferno, com um monte de teologia equivocada, que no fundo só faz negar Jesus e se colocar no lugar de Jesus. Esse aqui é a segunda besta, que provavelmente é o anticristo. Ele não é uma figura bélica, ele é uma figura religiosa cristã, porque ele imita o cordeiro e exerce a autoridade da primeira besta na sua presença e faz com que a terra e seus habitantes adorem a primeira besta. Gente, ele tem uma influência sobre todos os países da terra. É uma figura religiosa cristã que está presente no mundo inteiro. Eu não sei qual é. Os reformadores acho que falaram alguma coisa sobre eles. Cuja ferida mortal havia sido curada. Também opera grandes sinais. A grande característica dessa besta é operar sinais. O que é isso? Sinal é uma característica só de religioso. Você já viu algum comandante militar, algum presidente de uma nação operar um sinal? Eles não são religiosos. Não é uma besta religiosa. O anticristo é um poder religioso cristão que saiu de dentro do evangelho para negar a pessoa e a obra de Jesus Cristo. E ele faz sinais, ele opera sinais, ou seja, tem um aspecto místico muito forte nessa religião, de maneira que até faz descer fogo do céu sobre a terra diante das pessoas, seduz aqueles que habitam sobre a terra por causa dos sinais que lhe foi permitido realizar diante da besta. Ou seja, é uma religião de milagres, dizendo aos que habitam sobre a terra que façam uma imagem à besta, aquela que foi ferida da espada e sobreviveu. Olha, além de ser uma religião de milagres, é uma religião de idolatria, porque ela promove a idolatria de imagens. Mas essa imagem que ela promove, a idolatria dessas imagens, é a imagem dos homens aqui na terra, dos governantes da terra, da besta terrena, é a imagem do governo, é uma religião que promove a imagem de governos ditatoriais, é uma religião que defende e que projeta a adoração aos governos, ensina as nações no mundo inteiro a depender de governos. Eu não sei qual é essa religião, gente. Fica difícil para mim tentar entender, interpretar quem é o anticristo. Eu não tenho condição, viu, gente? Vocês desculpem aí Mas assim,
essa é a descrição apresentada aqui no livro de Apocalipse dessa besta. Né? Tem mais coisa aqui sobre ela é idólatra, né? Promove a idolatria, ela também, todos os grandes, ricos, pequenos, pobres, ela gosta de todo mundo, todas as classes sociais, né? Faz com que lhe seja dada uma marca. Bom, enfim, ela também está envolvida aqui em proibições de comprar e vender. Ela também proíbe os crentes de comprar e vender, ela participa da perseguição dos crentes, impedindo que os crentes compram e vendam. Será que já aconteceu isso na história da igreja dos cristãos? Onde essa besta religiosa que promove homens, governos, promove idolatria, é anticristo, se parece com um cordeiro, mas fala como um dragão. Será que já aconteceu? E persegue os cristãos e impede os cristãos de comprar e vender? Será que já aconteceu isso na história? O que vocês acham? Eu não sei quem é essa besta, mas vamos falar um pouquinho mais sobre esse anticristo aqui, não baseado em textos que mostram, porque assim, é como eu disse a vocês, existe uma linha teológica que vai apresentar os textos que vão mostrar os governantes, os reis aqui, mas eu acredito que essa outra linha, ela mistura as duas bestas, mistura o falso profeta, né, que é esse anticristo aqui, que é mencionado aqui, com uma figura governamental, política, bélica, perseguidora, né? Mas essa figura aqui, ela é diferente, ela é uma figura totalmente religiosa. Abra sua Bíblia em 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Agora, 2 Tessalonicenses, capítulo de número 2. Eu já vi que hoje a gente não vai avançar muito nesse texto aqui, não. 2 Tessalonicenses, capítulo de número 2. Vocês acharam 2 Tessalonicenses? 2 Tessalonicenses 2. Olha só, irmãos, no que diz respeito à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, olha só, gente, o retorno de Jesus. Pedimos que vocês não se deixem demover, não se deixem enganar, não se deixem ser removido de lugar facilmente do seu modo de pensar. Nem fiquem perturbados por espírito, quer por palavra, quer por carta, como se procedesse de nós. Gente, não é para ficar perturbado com tradição, com cartas, com encíclicas, que supostamente foram baseadas em apóstolos. Quem disse isso foi o apóstolo. O apóstolo diz assim, olha, não se preocupe com a tradição da igreja. Mesmo que essa tradição diga que foi feita em cima do nosso nome. Foi feita por nós, não se preocupe não. Não se demovam, não saiam do pensamento de vocês. Ele diz, carta, como se proteger, dando a entender que no dia do Senhor Jesus já chegou. Ninguém, claro, ele estava falando para aquele tempo, né? Ninguém de modo nenhum os engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia. Então, Paulo aqui, agora é Paulo, né? Está dizendo assim, olha, calma, tem gente aí espalhando carta mentirosa em nosso nome, não é agora. Primeiro a gente tem que ter apostasia, e o evangelho estava em pleno vapor, em pleno crescimento. Então Paulo estava entendendo que ainda não era a hora. O evangelho estava crescendo muito. Mas ele diz, primeiro tem que ter apostasia. O que é apostasia? Não é abandonar a igreja em si, mas é criar igrejas, heresias, novas igrejas. Pode ter milhares de igrejas. Eu não acho que o fim dos tempos será marcado pela falta de igrejas, mas pela confusão generalizada, pela heresia. Mas pode ser que realmente morram, né? Na Europa, por exemplo, muitas igrejas estão morrendo. Então, apostasia, falta de fé genuína, verdadeira, e seja revelado o homem da iniquidade, o homem do pecado. Será que é o anticristo? Ou ele é um poder bélico? Vamos dar uma olhada nas características do homem do pecado, do homem da iniquidade? Ele também é o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus, ou é objeto de culto. Bom, nós sabemos que ele tem ódio ao culto, a Deus, ao Deus e a toda adoração ao nosso Senhor, a ponto de se assentar no santuário de Deus, apresentando-se como se fosse o próprio Deus. Então veja, ele se assenta no santuário de Deus como se fosse o próprio Deus.
Será que ele fez isso temporariamente, como um governador, como um general que entrou lá no templo, se sentou lá no santuário de Deus e saiu? Mas eu pergunto, se fosse isso, se fosse literal, então significa dizer que Deus tinha um santuário na terra? Será que no ano 70 o templo de Jerusalém poderia ser chamado de santuário? Sendo que Jesus já tinha amaldiçoado o templo e dito assim, não ficará pedra sobre pedra. Deus já havia abandonado o judaísmo. O Espírito Santo de Deus não estava no templo, meus irmãos. O véu havia se rasgado. E o tremor no templo já havia acontecido. A religião já havia sido mudada. De maneira que o apóstolo não está falando de maneira literal, e sim espiritual. O homem da iniquidade, ele se assenta no santuário de Deus, como se fosse o próprio Deus. Ele toma posse da igreja ao longo das eras, e se diz dono da igreja, e se diz o próprio Filho de Deus, tomando o lugar de Cristo. É isso que ele faz, apresentando como se fosse o próprio Deus. Vocês não lembram que eu costumava lhes dizer estas coisas quando ainda estava com vocês? E agora vocês sabem que o que detém para que ele seja revelado a seu tempo. Ou seja, ele ainda não estava revelado no tempo de Paulo, nem de João. Os dois falam que ainda faltava vir este homem. Mas será que este homem já não está no mundo há muito tempo para nós? Olhando para nós, para o nosso tempo? Será que esse homem já não teve alguns homens que tentaram tomar o trono da igreja, o trono de Deus, se assentar no lugar de Deus, e que tomaram de assalto a igreja do Senhor Jesus e a transformaram? E agora, porque o mistério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado daquele que agora o detém. Então será revelado o homem da iniquidade, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca e o destruirá pela manifestação da sua vinda. Veja, gente, é um homem literal e real. Por quê? Porque na ocasião do retorno e da vinda de Jesus, ele será morto pessoalmente pelo Senhor Jesus. O Senhor Jesus o matará pessoalmente. Este homem que se assenta no santuário de Deus como se fosse o próprio Deus, será morto. Esse homem que se arroga o dono da igreja, será morto. Ele é o homem da iniquidade. Eles estavam no nosso meio, mas não eram dos nossos. Por isso eles foram embora. Não fomos nós que abandonamos a fé. Eles é que abandonaram a fé. Esse é o homem da iniquidade, esse é o anticristo. E quem são os anticristos? Todos aqueles que negam a pessoa e a obra de Cristo Jesus sobre a face da terra. A obra justificadora de Cristo Jesus, a obra salvífica de Cristo Jesus, e colocam outra justificadora no meio da obra de Cristo Jesus, e coloca outra entidade capaz de salvar, que chancela a salvação, que ratifica a salvação, que reconhece a salvação, colocam outra intercessora ao invés do verdadeiro intercessor, que aqui intercede e tira a alma até do inferno, colocam até moedas no gasofilácio de Deus para tirar vidas do inferno. Eles são capazes de fazer tudo isso. São esses que mudam o evangelho, mudaram o evangelho e continuam mudando o evangelho. Eles estão presentes no mundo inteiro. No mundo inteiro, não existe ninguém maior do que eles. Eles estão presentes no mundo inteiro. E são eles que nós devemos evangelizar. A eles nós devemos apresentar a verdade. A pessoa de Cristo Jesus e a obra de Cristo Jesus. E aí então vamos voltar. E agora eu vou correr para a gente terminar. Mas eu precisava trazer essa explanação para vocês. E para todos que nos ouvem. Mesmo que você não gostar, pelo menos você ouviu a verdade uma vez na vida. Mesmo que você fique chocado com a verdade. Estude por si mesmo, aprenda por si mesmo. Mas pelo menos vocês vão ouvir com clareza a respeito da opinião reformada, tradicional, histórica da nossa igreja. É essa que eu estou trazendo para vocês hoje aqui. Não inventei isso, não criei isso. Está nos livros. Os nossos reformadores, a nossa tradição acredita dessa forma. Mas, infelizmente, nos tempos modernos,
O politicamente correto nos impede de fazer qualquer tipo de avaliação. Mas nós devemos olhar para o texto. Não é para ficar olhando lá fora. Ninguém, não. Nós não vamos olhar lá fora. Nós vamos olhar o texto. Quem é o anticristo? O que é que ele faz? Como é que ele está desvirtuando as pessoas? Como é que ele está enganando as pessoas? Bom, voltando lá para o nosso texto básico, então, de 1 João. Voltemos para 1 João, capítulo 2, verso 18. Percebemos que o espírito desse anticristo já estava no mundo, estava operando e continua operando e vai operar até o último dia, porque o cabeça deles só morrerá quando Jesus voltar no último dia, ou seja, ele estará vivo. Ele não estava vivendo desde lá do passado, não, até ele vai estar vivo naquele momento final. Mas enquanto vocês não têm certeza absoluta de quem é ele, talvez vocês não tenham. Enquanto vocês não têm certeza absoluta de quem é ele, o espírito dele já atua e os discípulos dele também já atuam. Os vários anticristos também já atuam. E atuam pesado. O anticristo sai de dentro da própria igreja, como a gente já viu aqui, né? Nos versículos 20, 18, 19, né? 19, especificamente. Mas nós, crentes, nós devemos nos preparar para isso. Como? Versículo de número 20 e 21 agora. 1 João 2, 20 e 21. 1 João 2, 20 e 21. Mas vocês têm a unção que vem do santo, e todos têm conhecimento. Unção e conhecimento. Não escrevi a vocês porque não conhecem, ou seja, conhecimento, a verdade. Conhecimento de quê? Da verdade. Mas porque vocês a conhecem, e porque nenhuma mentira procede da verdade. Verdade, conhecimento, são as palavras que mais aparecem aqui. Conhecimento é uma palavra bem significativa, importante. Vocês sabem que haviam várias doutrinas, alguns chamavam de um gnosticismo inicial, ou seja, uma busca por um conhecimento esotérico, oculto, que havia naquele período, uma religião misteriosa. Esse pessoal achava que só eles conseguiam adentrar o verdadeiro conhecimento profundo, escondido para a maioria, mas eles não, eles eram os iluminados, aqueles que tinham o verdadeiro conhecimento. E aí o apóstolo usa as mesmas palavras que eles usavam para mostrar que o verdadeiro conhecimento, são duas palavras que eles usavam, unção e conhecimento. Então, essas duas características não pertencem aos falsos, mas pertencem aos crentes genuínos. E o que é a unção e o conhecimento? Bom, o conhecimento ficou claro, é o conhecimento da verdade. O que é a verdade? A tua palavra é a verdade, João 17, 17. Conhecereis a verdade vos libertará. Jesus Cristo é a verdade. A palavra encarnada, a palavra viva, a palavra escrita e a palavra viva, encarnada, é Jesus. Essa é a verdade. O conhecimento, a intimidade com Cristo Jesus é a garantia da nossa salvação e de que não seremos enganados. Não seremos enganados pelo anticristo, pela pompa do anticristo, pelas lãzinhas brancas das roupas do anticristo. Porque nós já conhecemos a voz dele, é voz de dragão, e nós preferimos o conhecimento da verdade, e não a voz de dragão. Outra coisa, o selo do Espírito Santo, é o mesmo selo de Apocalipse, o mesmo selo do capítulo 7 de Apocalipse. Qual é o selo de Deus? É o selo de Efésios, capítulo de número 2, capítulo número 1, verso 13. É o selo do Espírito Santo de Deus, é a presença do Espírito Santo de Deus. Nós somos selados com o Santo Espírito da promessa. Efésios 2,13, Efésios capítulo 4, verso 30. Nós somos selados por Deus. Apocalipse capítulo 9, verso 4. Os selados de Deus. Quem são os selados? São os ungidos. Ungidos com o quê? Com o Espírito Santo. Quem era ungido no passado? Todo mundo sabe quem era ungido no passado. Rei, sacerdote, profeta. Unção era a capacitação do Espírito Santo. Todo crente genuíno verdadeiro tem. O que é isso? É a presença do Espírito Santo. É o Espírito Santo vivendo em nós. Então, o que garante para nós que nós não voltaremos ao vômito? Não seremos enganados pela meretriz, pela grande meretriz? O que garante a nós que nós não seremos enganados pelo falso profeta, pelo anticristo? É porque nós temos o selo, o Espírito Santo de Deus. Somos selados. Quem não é selado vai voltar.
Pode voltar. Tem um monte de gente voltando. Que voltem. Nós vamos buscar outros. Vamos buscar os de Deus, os selados, os escolhidos. Será que vamos mesmo? Vocês estão animados para isso, não? Vocês acham que está todo mundo salvo em todas as religiões? Todo mundo vai ser salvo. O texto aqui está mostrando aqui, ó. Não eram dos nossos, estão enganados, equivocados, abandonaram, estão negando a obra de Cristo de uma maneira sutil. E não são vários, há várias formas de negar a Cristo. Tem uma seita aqui no Brasil e no mundo, famosíssima. Eles não acreditam que Jesus é Deus, mas eles se dizem cristãos. Eu acho isso uma loucura. Eu fico pensando, meu Deus, esse pessoal não tem juízo, não pensa, não raciocina. Como faz falta uma boa escola, né? Eu nem fiz uma boa escola, confesso para vocês. Mas não sei, talvez a minha mãe e meu pai tenham ajudado um pouco, porque não é possível. Se eu não creio que Jesus é Deus e é divino, como é que eu posso me declarar cristão? Se esse pessoal que bate na porta da sua casa com esses folhetos, enchendo a paciência na hora mais oportuna que tem, chegar para você para querer te evangelizar, e ele só gosta de falar, não gosta de ouvir, né? E aí você diz assim, ó, meu amigo, é o seguinte, eu não posso falar com você porque você não é cristão. Não, eu sou cristão, sim. Não, porque você não acredita que Jesus é Deus. Encurta a conversa dizendo o seguinte, você acredita que Jesus é Deus? Ele não diz isso nunca, só se for ignorante. Ele não diz isso nunca, ela não vai dizer, a bichinha, coitadinha, gente boa, não é para maltratar essas pessoas não, são gente boa. Mas você vai dizer assim, você acredita que Jesus é Deus? Pronto, você vai dar um bug na cabeça da pessoa, que ela vai querer ir embora, porque ela não vai ter coragem de dizer para você que não, que Jesus não é Deus. Mas é isso que eles pensam. Eles não acreditam que Jesus é Deus. Que comunhão podemos ter com essa gente? De forma nenhuma. Mas eu disse, essa é a forma mais abusiva, evidente, de gente que não acredita que Jesus é Deus. De gente que nega o Filho. Mas existem outras mais sutis, como é a primeira que foi apresentada, que é dirigida pelo anticristo. Ele é sutil, ele é muito sutil, né? Existem muitas formas nesse cristianismo moderno, nessas igrejas que pregam as obras, de negar a pessoa e a obra de Cristo Jesus. Então, os crentes genuínos são selados, eles têm o Espírito Santo de Deus, eles são ungidos com o Espírito Santo de Deus, e eles têm a verdade de Deus, o verdadeiro conhecimento, a verdadeira iluminação. O Espírito Santo não deixa a gente burro, meus irmãos. Meus irmãos, o Espírito Santo capacitou, sem livros, sem nada, ao longo da história, muitos períodos onde a igreja só tinha a Bíblia, a palavra de Deus. O Espírito Santo dá iluminação, dá entendimento, não precisa de grandes teólogos, não desprezando o conhecimento. Eu gosto e leio grandes teólogos e sigo, estou com um aqui, ó, do meu lado. Mas quem capacita a igreja é a unção do Espírito Santo de Deus, é a presença do Espírito e é a palavra, e é o próprio Cristo que habita no meio da sua igreja. Então, é isso que vai nos ajudar a vencer os anticristos. Qual é a natureza e o efeito deles? É mentira, natureza e efeito. 22 ou 23, eu vou correr aqui. 22, 23. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega Jesus Cristo? Esse é o anticristo, é o que nega o Pai e o Filho. Quem nega o Filho, nega o Pai também, gente. Esse não tem o Pai. E aquele que confessa o Filho tem igualmente o Pai. Então ele apresenta de forma negativa, de forma negativa e positiva. Tem que ter os dois. Tem que acreditar na obra dos dois, na obra em conjunto dos dois. Somente os dois. Não tem espaço para mais ninguém aqui. Não tem espaço para mais outro. Para mais outra. Não tem espaço para mais ninguém. É somente o Pai, somente o Filho, né? E o Espírito que atua pelos dois. Permaneça. Então, a natureza é uma grande mentira. Eles acreditam em Jesus, né? E o efeito disso, né? Heresia, negação do Pai, negação do Filho. Como é que a gente se protege de tudo isso? 24. Permaneça em vocês o que vocês ouviram desde o princípio. Se o ouviram desde o princípio, permaneçam em vocês, também vocês permanecerão no Filho e no Pai. Não negar a nossa origem bíblica, teológica, né? Então, nós estamos no tempo das novidades, no tempo das novas doutrinas, das novas revelações, das novas experiências. Todo mundo quer ter uma nova experiência. Quando, na verdade, a gente está vendo, por exemplo, esse avivamento lá, não só em Esbar, que deu uma parada na cidade, mas o reverendo Elias Medeiros tem falado com a gente, tem tido reuniões com a gente, falando de outros avivamentos que estão acontecendo em outros lugares, que não tinham a ver necessariamente com o de Esbar.
E já está acontecendo em vários lugares nos Estados Unidos. E qual a característica desses movimentos de avivamento? É somente pregação, muito louvor, muita a palavra de Deus, testemunho, confissão de pecado e arrependimento. Só isso, gente. Não tem mais nada. Simples. Evangelho básico. Simples, mas poderoso. Está acontecendo. Numa medida pequena, é verdade. Mas está se espalhando, está aumentando. Um negócio fenomenal de Deus. Nós precisamos disso também, meus irmãos. Nós precisamos disso também. Nós precisamos sentir novamente isso. Quando é que você sentiu o avivamento na sua vida? Você já viveu um avivamento, só que você não está lembrado. Vou dizer para você, quando você viveu o avivamento? Tio Ed, eu vou te lembrar, tio Ed, quando foi que você viveu o avivamento? Sabe quando foi? Quando o senhor se converteu. O senhor se converteu, o senhor tinha aquela fé. Tenho certeza. É ou não é? Aquela fé poderosa, vibrante. Lia a Bíblia como ninguém. O senhor também. A senhora também. Quem se converteu? Não levanta a mão, não. Quem se converteu aqui? Quem se converteu aqui viveu avivamento. Eu não é verdade? Estou mentindo? Lembra dos acampamentos? Coisa gloriosa. A gente ia para os acampamentos, não queria voltar mais, ficava todo mundo chorando. Por quê? E era o mesmo pastor Zé Alves, mesmo pastor Estevão, mesmo pastor... Esses pastorzinhos daqui mesmo, tudo sem nome, sem expressão, não tem nenhum nome internacional. Era o mesmo pastor da igreja que pregava... Mas era um negócio de Deus maravilhoso, todo mundo saía edificado, ninguém queria ir mais embora, todo mundo gostava, todo mundo servia. Tinha gente que trabalhava, chegava exausto no final, mas dizia que foi maravilhoso, foi tudo bom. Nós já vivemos tempos melhores da nossa fé. E o que está acontecendo hoje nos Estados Unidos? É isso aí potencializado. Mas é tudo simples, é a mesma pregação simples, é a mesma oração simples, é a mesma confissão de pecado simples, é o mesmo senso da presença de Deus simples, que ninguém quer sair de perto. E que nós estamos precisando. Aqui. Né? Então, permaneça no passado. Permaneça na origem. Não fica à busca de coisa extravagante demais. Agora sim, eu estou falando isso para vocês. Eu sei que a maioria de vocês, né, não é mais criança. Eu sei que vocês não vão sair. De repente, eles dois aí... Talvez possam pensar em buscar aqui, buscar ali, né? Nosso irmão Alan também, em busca de novas aventuras espirituais. Né? Talvez vocês, né? Não, graças a Deus, é bom. Mas assim, eu sei que vocês não vão ficar em busca de novas aventuras, né? Mas tem muita gente querendo abandonar a fé. Muita gente que se esqueceu do avivamento que já viveu, mas não sabia que era avivamento. Quando eu me converti, eu comecei a ler, só um testemunho, não para minha glória. Eu comecei a ler a Bíblia. E eu me lembro de não querer parar mais de ler a Bíblia. Eu nunca mais tive essa mesma experiência. E eu me lembro de parar de ler por perto de 2 horas. Eu acho que eu passei o dia e a noite lendo e parei mais ou menos perto de 2 horas da manhã. Foi a primeira vez que eu li a Bíblia, que eu comecei a ler a Bíblia inteira, né? E eu parei porque eu já estava exausto, né, de ler a Bíblia. Então aquele primeiro momento da minha fé foi muito forte, e foi quando eu recebi o chamado ministerial também, desde o primeiro momento. Deus já confirmou para mim o fato de que Ele me queria para a obra dele. Eu não sabia o que era ainda. Eu não sabia o que era pastor, o que era um missionário, não sabia de nada disso. Mas eu já senti o chamado de Deus naquele momento. Então, nós todos vivemos um avivamento quando nós nos convertemos. Talvez alguém tenha vivido outras experiências ainda ao longo da vida. Cada um tem sua experiência com Deus. E é disso que nós precisamos, voltar e permanecer firmes nisso. Porque permanecendo firmes nisso, nós estaremos protegidos contra a heresia. É isso que ele vai dizer aqui. É uma promessa, ele mesmo nos fez. Ele vai nos dar a vida eterna. Verso 25. A garantia, a vida eterna. Isso que acabo de escrever para vocês é a respeito dos que estão tentando enganá-los. Tem gente tentando enganar vocês. Enquanto vocês, a unção que receberam permanece em vocês e não precisam de que alguém os ensine. Veja, gente, é o Espírito Santo que vai falar conosco, ao nosso coração, através da sua palavra, a verdade, o conhecimento genuíno. Mas com a unção dele, os ensina a respeito de todas as coisas.
Lembra que Jesus disse assim, eu vou para o Pai, João capítulo 14, e vos enviarei o Consolador, e ele vos ensinará todas as coisas. O Consolador, o trabalho do Espírito Santo na terra, desde da vinda dele, de acordo com João capítulo 14, até agora, é ensinar a igreja, é revelar à igreja o Evangelho de Deus, de Cristo Jesus. É se fazer real, porque não é apenas ler, até o papagaio do Biso, não lê, mas fala, né? E ouve também, né? Só falta ler o papagaio, né? Eu já ia dizer que o papagaio lê. Muitos papagaios por aí conseguem ler e papagaiar, mas é de fato ser ensinado por Deus, pelo Espírito Santo de Deus, ouvir Deus. Então veja bem, uma pessoa que tem o Espírito Santo de Deus, ela não pode ser enganada. Por isso que de vez em quando você encontra aquele crente que parece que ele não entende nada da Bíblia. Preste atenção nisso que eu vou dizer para você aqui. Isso é chocante. Se você não entende nada da Bíblia, nada, talvez você precise do Espírito Santo. Se você entendeu que Jesus é o seu Senhor, Salvador da sua vida, você crê nisso, só isso, maravilha. Você já entendeu o mais importante de tudo. Você é um crente ou uma crente no Senhor Jesus. Mas peça ao Espírito Santo, peça sabedoria a Deus, que a todos dá liberalmente, e nada lhes impropera, nada joga no rosto, e ele vai dar plenitude do Espírito, entendimento do Espírito, compreensão do Espírito, da sua palavra, da verdade. Não é admissível um crente que não sabe discernir a verdade e a mentira. Por que não é admissível? Porque ele tem o Espírito Santo, e o Espírito Santo dá conhecimento, ilumina, não permite que ele seja enganado. Definitivamente enganado. Pode ser que a gente fique empolgado com algumas mentiras ao longo da nossa vida, em algum momento, por um período curto. Porque o Senhor Jesus disse também que ele abreviaria os tempos, senão os próprios eleitos não se salvariam. Então a situação dos eleitos no final dos tempos não é tão fácil. Mas nós não podemos admitir um crente que não compreende, que não entende, que não tem a unção, que não sabe discernir a verdade da mentira. Então, se você tem dificuldade com isso, peça a Deus, o Espírito Santo de Deus. E essa é a proteção. E qual é a principal proteção? Ele vai terminar com ela. Principal proteção de todas aqui. Né? Além de a gente estar firmado nessa verdade, né? Não estamos no falso, permanecemos nele, como ele nos ensinou. Verso 28, agora, filhinhos, permaneçam nele, para que, quando ele se manifestar, tenhamos confiança e não sejamos envergonhados, tendo de nos afastar dele no dia da sua vinda. Percebe? Imagine, você está lá, está perto, ele está voltando, e você, em vez de ir para perto dele, você vai se afastar envergonhado. Por quê? Porque você estava na igreja, mas estava enganado. Você não é um falso. Os falsos não estão aqui. Os falsos já estão longe. Os ímpios já estão longe. Aqui ele está falando para a igreja. Cuidado, você precisa ter essa confiança para não ser envergonhado. Você precisa confiar que Jesus morreu por você, que quando Jesus voltar, ele vai vir para você. Por isso que o crente tem que ter certeza da salvação. Você tem certeza da sua salvação? A doutrina do anticristo ensina que você não pode ter certeza da salvação. Porque na doutrina do anticristo, se você tem certeza da salvação, você é orgulhoso. Só que a nossa certeza da salvação não é baseada em nós mesmos, mas baseada na promessa de que ele diz que vai voltar e ele vai vir para perto da gente, ele vem para buscar a gente. E a gente não vai fugir envergonhado dele, como Adão e Eva que fugiram envergonhado dele. Nós não estamos nus. Nós até, às vezes, tiramos a roupa, mas ele sempre cobre a nossa, sempre bota a nossa roupa de novo, igual o pai faz com os meninos pequenos, né? As crianças pequenas, arranca a roupa, aparece pelado no meio da casa, na frente de todo mundo, a gente vai lá e cobre de novo, bota essa roupa aí, menina, menino. O pai está sempre cobrindo, porque na verdade ele já fez uma provisão permanente, a provisão de Cristo Jesus.
Né? Então, veja, nós não vamos fugir envergonhados, tendo de nos afastar dele no dia da sua vinda. Se sabem que ele é justo, reconheçam também que todo aquele que pratica a justiça é nascido de Deus. É a justiça de Deus, é o Jesus justo e justificador do pecador, que nos habilita a andar com ele, a crer nele, a nos proteger contra a heresia, tendo essa expectativa da sua vinda, essa certeza da sua vinda, né? Não permitindo que essa mentira avance, vivendo uma vida selada, cheia do Espírito Santo de Deus, combatendo o anticristo, apontando para o anticristo e dizendo: este é o anticristo, ele é muito forte, ele é idólatra, ele é contra Cristo, ele se coloca no lugar de Cristo, ele é mentiroso, as suas palavras são mentirosas. Ele saiu do nosso meio, não fomos nós que saímos do meio dele, foi ele que saiu do meio nosso, porque nós nunca saímos de Cristo Jesus, eles saíram de Cristo Jesus, né? Então, meus amados irmãos, essa é a distinção dos verdadeiros crentes para os hereges, para os falsos crentes, essa é a descrição também do anticristo, que eu sigo, que eu creio e que eu entendo ser a opinião dos reformadores, dos protestantes históricos. Que Deus nos ajude a viver essa vida cheia do Espírito, genuína, capaz de identificar o erro e de trazer pessoas desse erro para a fé. Vamos cantar.